Edson passou o microfone para o seu João. Eu falei assim, já era a pregação. Ele vai me passar o tempo 8h30, 8h20. Quem conhece o seu João sabe que ele gosta de falar bastante. Se eles falassem aqui em cima, ia encher o batistério, né? De lágrimas. Hoje a gente está então encerrando o nosso mês de dezembro com uma mensagem de Natal entregue por cada pastor. E em cada mensagem Deus me desafiou, fui edificado por elas, pela mensagem do pastor João Pedro, pela mensagem do pastor Sacha sobre a presença de Deus, pela mensagem do pastor Edson, e que Deus usa pessoas para viabilizar a sua obra. E hoje é minha vez de falar sobre o nascimento de Cristo. E toda mensagem, ou quase toda mensagem, vocês podem notar que há uma história contada. Alguém sempre começa com uma história, na maioria das vezes. Daí comigo não vai ser diferente. Eu vou contar uma historinha para vocês. Só que a história que eu vou contar para vocês, ela faz parte de um hino. E diz assim: conta a minha história de Cristo, grava no meu coração. Conta a minha história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Ó, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que nos dá. A história de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção hoje, para que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Do versículo 8 ao 20. Lucas 2, de 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis daqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Essa é uma passagem muito conhecida, é uma passagem muito amada, e que remete à nossa mente a um episódio que mudou a história do mundo. Se você hoje pensar em como o nosso tempo é medido, ou ele é separado, é marcado assim: AC e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha a importância desse episódio. Esse episódio é tão rico, irmãos, que o autor desse evangelho, Lucas, ele gastou tempo para que pudesse trazer informações precisas sobre o nascimento de Cristo. E o texto é extremamente rico, e espero que Deus me dê a graça de mostrar para vocês coisas profundas nesse pequeno texto da palavra de Deus, e coisas que podem trazer para você conforto, consolo e principalmente esperança.
de que nasceu Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Deus, Deus homem, se encarnou, veio a este mundo, deixou a sua glória, deixou o seu lar celeste, toda a sua riqueza, e veio em forma de homem, em forma de servo, para glorificar o Pai, para a glória do Pai. E quando ele glorificou o Pai, ele então abriu um novo e vivo caminho para nós. Está aberto então o acesso ao Pai por meio do sangue de Jesus Cristo. Hoje temos a possibilidade de entrarmos na presença do Senhor por causa de Jesus Cristo. Então é um grande episódio, algo que marca toda a humanidade, toda a história é marcada com o nascimento de Jesus. E aqui a gente vê situações muito interessantes, coisas assim que de certa forma é instrução, como também lições espirituais. Olha o que o texto diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aqui os pastores são apenas os coadjuvantes. Os pastores, os anjos, Maria e José são apenas coadjuvantes. Nós não temos uma ideia precisa do que eram os pastores. Certamente não são os pastores que vocês hoje entendem que são pastores. Não eram homens que cuidavam de pessoas, mas eram homens que cuidavam de rebanhos. Porém, naquela sociedade, um pastor era alguém que não tinha muita credibilidade. Eles não eram pessoas que eram chamadas para participar de um julgamento, de um júri. Eles não participavam, eles eram tidos como analfabetos. Eles confundiam o meu com o teu. Eram pessoas que esse ofício não exigia nenhum tipo de habilidade. O ofício de ser pastor não era algo que precisava de alguém com grandes habilidades para poder executar a sua tarefa. Tanto é que crianças podiam pastorear rebanhos. Lembramos de Davi. Davi era o irmão caçula, o filho caçula de Jessé. E por ser o filho caçula de Jessé, os seus outros irmãos tinham outras atividades, e ele era responsável então por cuidar do rebanho, o que provavelmente era nesse local onde esses pastores cuidavam desses rebanhos. Não era uma profissão ilegítima, ok? Porque Abraão também era pastor de ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas. Moisés, quando ele fugiu do Egito e ficou 40 anos com o seu sogro, ele também cuidou de ovelhas, ele foi pastor de ovelhas. Porém, eram pessoas que eram consideradas impuras, porque o seu ofício demandava 7 dias de trabalho, sendo que a lei mosaica dizia que eles tinham que guardar o sábado para se purificar. Em função então desse trabalho, eles não conseguiam tempo para sair e participar de todo cerimonial que envolvia a lei mosaica. Então eles eram tidos como pessoas imundas. Agora vem a nossa grande pergunta: por que Deus decidiu se manifestar anunciando o nascimento do seu bendito filho a pessoas dessa classe, rejeitados pela sociedade? O que isso tem a nos dizer? Será que isso revela o caráter do nosso Deus? Nas entrelinhas de todo esse episódio, será que podemos tirar lições sobre o caráter de Deus? Eu creio que sim. E é aqui que eu vou entrar com a minha mensagem. Que Deus, em toda a sua história, em toda a história do seu povo, em todas as suas ações, Ele manifesta o seu caráter. Deus, quando livrou o seu povo do Egito, desafiando Faraó,
humilhando os deuses do Egito, ele manifestou o seu caráter. Quando Deus permitiu que o povo chegasse na frente do Mar Vermelho, sem saída, porque atrás estava o exército de Faraó, ambos os lados montanhas que não eram possível ser escaladas, eram montanhas escarpadas, e ali o povo entra em pânico, e é da natureza do nosso Deus ser salvador, nos libertar. E o que Deus faz ali então, por meio de Moisés? Traz um grande livramento, juízo para aqueles egípcios. Todo o exército de Faraó morreu. Agora vocês se lembram que o Faraó havia dado uma ordem, que todos os filhos homens fossem mortos. Deus executou o juízo e a sua justiça. Ele matou, devastou todo o exército de homens de Faraó. Deus é justo. Vemos ali o caráter do Senhor. O Salmo 101 diz que nas obras do Senhor há glória e majestade. E o Salmo 101 então mostra o caráter de Deus revelado em suas ações para o povo de Israel. E aqui no anunciamento, ou na anunciação do nascimento de Cristo, vemos o caráter de Deus revelado de forma maravilhosa. Aquela noite foi a noite mais maravilhosa que o mundo já teve. Foi a noite onde Deus enviou o seu Filho para resgatar o pecador. Foi a noite em que Deus enviou o seu Filho para que, através de seu sacrifício, Deus e o homem fossem reconciliados. Havia uma separação. O pecado nos separava do Senhor. Então Deus enviou seu Filho. E quando os anjos cantam paz na terra, é exatamente isso que ele quer dizer. Paz é reunir duas partes que estavam separadas. Não é somente ausência de guerra, mas sim reunir duas partes que estavam separadas. Jesus Cristo tornou isso possível. Que está Deus, que está nós, homens pecadores, vice-pecadores. Então ele envia Jesus Cristo, e Jesus Cristo vive uma vida aqui que glorifica o Pai, e no final do seu ministério, ele é levado à cruz, ele é morto, seu sangue é derramado, a ira do Senhor é aplacada, Cristo absorve toda a ira do Senhor, é sepultado, e no terceiro dia ressurgiu, trazendo para nós salvação sem limite. Aqui nessa passagem vemos o grande caráter de Cristo. Aqui nessa passagem vemos o grande caráter do nosso Deus. Agora vamos tentar imaginar a cena. Está tudo escuro, porque o texto diz que era uma noite. E à noite os pastores recolhiam os animais, por causa dos predadores. Poderiam ter lobos, leões da montanha, então eles reuniam o rebanho. E as vigílias eram turnos onde outros pastores trocavam para um descansar, o outro poder trabalhar. Então essa é a cena. Está de noite. Mais de 400 anos que Deus não envia profetas, que Deus não envia anjo, a não ser para Maria e para Isabel. Um silêncio. E aqueles pastores, de repente, uma luz brilhante os envolve, e desce um anjo, traz uma mensagem. Agora, as figuras que nós vemos de pinturas desse episódio, a gente vê um anjinho como? Loiro, você nunca vê um anjo moreno ou mais escuro? Loiro, o cabelinho enrolado. Qual a cor do olho? Azul. Olha o bullying. Azul. O anjo é bonito e com um bebê. Aqui diz
que eles ficaram tremendo de medo. Então não é essa a imagem, não que o anjo seja feio, mas a manifestação dessa luz, da glória de Deus, é algo, irmãos, que deixa todo mundo em pânico. Todos ficam apavorados. E aí desce um anjo e traz uma mensagem, e de repente se junta a esse anjo todos os anjos do céu, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Irmãos, eu acho que a gente não consegue imaginar, porque quando a gente faz algum programa aqui, a gente usa essas luzes, né? Isso aqui é chamado canhão de luz. Ele tem uma potência muito grande, tão grande que ele chegou a queimar, os daqui de cima chegou a queimar o fogo. Não precisava disso. Não precisava de nenhum canhão de luz, porque a glória do Senhor está. Você acha que precisava disso daqui para que o som fosse ampliado ou amplificado? Aqueles anjos cantaram a plenos pulmões, porque Deus, o Todo-Poderoso Deus, havia deixado a sua glória se encarnado em uma pequena criança. O plano da redenção estava sendo colocado em prática. Agora você imagina os que dirigem corais aqui. Eu vi até o pastor dirigindo coral, pastor. Chique, meu. Dona Lia aqui, né? Imagina a voz daqueles anjos. Baixos, tenores, contraltos, soprano. Sem dúvida é o coro mais lindo. Nós iremos fazer parte disso quando Cristo voltar no seu reino. Amém. Iremos louvar o Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então, imagine a cena. Você está ali de noite. Eu sei que tem gente que morre de medo aqui da noite, né? Tem que dormir com a luzinha ligada. Uma grande luz então aparece. Vem um anjo, depois junta todos os anjos. Deus havia dado uma ordem lá no céu. Todos os anjos o adoram. Hebreus 1, versículo 6. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Aqui, o escritor de Hebreus está mostrando que Cristo é superior aos anjos. Ele é Deus e Ele é digno de toda adoração. Então até os anjos devem adorar o Senhor. Então todos os anjos que estavam no céu desceram e fizeram um grande coro natalino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra dos homens. Irmãos, os irmãos do louvor, estava pensando aqui, é uma grande oportunidade para entendermos um louvor que agrada a Deus. O louvor que agrada a Deus, ele é cristocêntrico, porque Cristo é o motivo do nosso louvor. O louvor que agrada a Deus fala da glória de Deus. Um louvor que agrada a Deus fala da glória que é dada somente a Ele. Um louvor que agrada a Deus fala da salvação que Cristo trouxe para a humanidade e seus eleitos. Aqui também vemos que a salvação não é algo que nós pensamos que Deus veio somente e exclusivamente para nos salvar. Não. Jesus Cristo veio, em primeiro lugar, para glorificar o Pai. Glória a Deus nas alturas. Isso diz o texto terrível. E paz na terra aos homens. Então Cristo veio primeiro para a glória de Deus. Ele viveu aqui uma vida que glorificava a Deus. Toda a sua vida foi empenhada em pronunciar, em proclamar o Evangelho da salvação. E depois, paz na terra aos homens. O plano de redenção, a reconciliação, estava ali, personificado em Cristo Jesus.
Agora eu quero mostrar para vocês que em todo esse episódio nós vemos o caráter da divindade manifestado. O caráter da divindade é revelado no anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Agora, quais são esses atributos divinos revelados no anúncio do nascimento de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, vemos glória e misericórdia. Vamos lá, Lucas 2, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O que é essa glória do Senhor? A glória do Senhor é a clara luz que circunda a presença de Deus. A glória de Deus é o brilho, a luz resplandecente que circunda a revelação do próprio Deus. Isso é algo que pertence somente a Deus. É também a maneira bíblica de descrever a sua grandeza, a sua majestade, o seu esplendor. Ora, Deus não tem corpo físico, embora você vai ver passagens onde, como em Êxodo 33 diz que Deus iria colocar a sua mão sobre Moisés, e quando ele removesse a mão, Moisés viria às costas do Senhor. Porque se Moisés ou qualquer homem visse a face do Senhor, seria incinerado imediatamente, porque a glória do Senhor iria consumir. Esse brilho, essa luz resplandecente iria consumir a pessoa imediatamente. Ele é o Deus invisível, mas quando ele se revela como luz. Na verdade, ele se revelou plenamente na luz, como eu disse em Êxodo 33. Moisés está ali conversando com o Senhor. Então ele pede: Senhor, tem algo para te pedir. Se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair daqui. Então Deus fala: Moisés, pode ir que eu vou com você, a minha presença vai com você. Só que Moisés, ele não está como eu posso dizer, não contente, mas ele não está satisfeito em somente que a glória do Senhor vá com ele. Moisés não está simplesmente satisfeito em ter visto o mar sendo aberto, as pragas no Egito, Deus purificando água, dando maná, codornize para o povo, sustentando o povo num lugar inóspito. Moisés quer mais. E isso é algo muito importante para nós, irmãos. Que ver sinais, querer ver milagres, isso não é suficiente para nós. Moisés queria contemplar a glória do Senhor. Então ele pede: eu quero ver a tua glória. Deus fala: se você ver a minha glória, você vai morrer. Se você ver a minha face, você vai morrer. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te colocar aqui na penha, na fenda, e vou te cobrir com a minha mão, e a minha bondade vai passar por você. Quando eu remover a mão, você vai ver as minhas costas. A glória do Senhor. Irmãos, sabe o que precisamos? De contemplar a glória do Senhor. Nós olhamos para os nossos problemas e pedimos para que Deus intervenha de maneira milagrosa. Você acha que se Deus fizer isso, você vai servi-lo mais, você vai amá-lo mais. E a Escritura prova que isso não é uma verdade. Moisés não se satisfazia em ver aquilo que o Senhor, por meio dele, fez. Todas essas coisas sobrenaturais não é suficiente. O que nós precisamos é conhecer o Senhor, contemplando a sua vida. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos vir para este livro, olhar para este livro, assim como Davi, ter um coração voltado completamente em amar a palavra do Senhor, em amar o Deus da palavra. Então Davi contemplava a glória do Senhor, porque a presença do Senhor também é revelada na sua palavra. Misericórdia, porque se Deus não intervisse, qualquer ser humano seria morto
em função da glória, do resplendor de Deus. Agora, um lado da misericórdia que é muito interessante, irmãos. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Só estamos aqui prestando esse culto de louvor e adoração, porque mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou a nosso favor. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, vemos fidelidade e graça. Versículos 10 a 11. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Porque fidelidade e graça personificada na pessoa de Cristo. O Velho Testamento, em várias porções, há profecias específicas sobre o nascimento do Messias. Em Isaías capítulo 6, vemos uma profecia para o Messias. Isaías capítulo 9 diz que a virgem conceberá. Em Miqueias capítulo 5, o profeta prediz uma profecia extremamente específica, que o menino deve nascer em Belém de Efrata. E sabe o que quer dizer Belém? Casa do pão. E sabe quem nasceu em Belém? O pão da vida, Jesus Cristo. Na casa do pão nasceu o pão da vida. Na cidade de Davi, Davi quer dizer amado, o filho amado de Deus, o pão da vida, nasceu cumprindo aquela profecia que foi predita há 700 anos atrás. Então a minha mente na hora se remete à fidelidade do Senhor. Sabe por quê? Deus não mente. Irmãos, Números capítulo 23. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Irmãos, não existe a mínima possibilidade de Deus falhar em algo que Ele prometeu. Não existe no nosso Deus o menor traço de incompetência da sua parte. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre a fidelidade do Senhor e eu quero ler para vocês. Fidelidade do Senhor significa que quer dizer que Ele é aquele em quem podemos repousar em segurança. Significa aquele em quem podemos inteiramente confiar, aquele em quem podemos depender completamente, aquele em quem podemos esperar, sem jamais ser assaltados por qualquer dúvida de que Ele subitamente nos abandonará e nos deixará. Cristo nunca nos abandona. Cristo jamais nos desampara, jamais nos abandona. A Bíblia contém algumas informações gloriosas sobre este atributo divino. Ela nos afirma que a fidelidade de Deus chega até as nuvens. Salmos 36, versículo 5. Ela nos diz que Deus sempre cumpre suas promessas e jamais anula suas alianças. Ela nos diz que Deus sempre cumprirá toda a palavra que sair da sua boca. Não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Ela nos diz que Deus sempre e fielmente e com toda certeza defenderá e livrará seus servos em todos os tempos de tribulação,
provação e conflito. Ela nos diz que em Deus se pode confiar para confirmar e para estabelecer a todos quantos Ele chamou, guardando-os do maligno, sustentando-os e guiando-os até que seus propósitos sejam cumpridos neles. Deus é fiel, fiel ao Senhor, aquele que nos chama, é absolutamente certo, nada pode frustrar os planos do Senhor. Meu irmão, isso devia aquecer o seu coração. Se você tem experimentado o deserto da aflição, se você tem enfrentado as tempestades da vida, seja ela no que diz respeito ao sustento, vá para o Salmo 111, versículo 5, diz assim: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus fez uma aliança comigo, e Ele fez uma aliança com você, em que Ele sempre te sustentará. O sustento é uma dádiva do Senhor. Dá sustento aos que o temem. Você está inseguro? O ano de 2015, tem gente que fala, ano par é ruim, mas ano ímpar é bom. Eu já ouvi esse papo de crente. Ou ano par é bom e o ímpar é ruim. Não, isso para o nosso Deus não tem isso. Tudo e todas as coisas dependem dEle. Eu tenho que ir para Ele. Eu tenho que chegar na presença dEle e falar: Senhor, o Senhor prometeu que vai me sustentar. Há algo em mim, som do meu coração, alguma falha da minha parte? Faz a sondagem. Se não encontrou nada à luz da sua palavra, então descansa, porque o Senhor vai se revelar para você de uma maneira especial. Ele é o Deus sustentador. Amém. Ele é o Deus que promete e cumpre, por amor ao nome dele. A graça personificada, irmãos, isso aqui é tremendo. Para que a gente possa ter uma ideia, uma noção da graça de Deus, é interessante que olhemos para quem é o objeto desta graça. Tito capítulo 3, é uma passagem que eu gosto muito. Tito capítulo 3. Aqui Paulo, de forma magistral, ele descreve quem nós éramos. Tito capítulo 3 diz assim, versículo 3: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A graça do Senhor alcançou a pessoa aqui descrita. A graça do Senhor é aquele poder dinâmico de Deus, dado a nós imerecidamente. Algum nécio, algum desobediente, algum desgarrado, algum escravo de toda sorte de paixões e prazeres, alguém que vive em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros, merece a graça? Não. Por isso ela é imerecida. Esse poder dinâmico do Senhor, dado a pessoas sem nobreza alguma, pecadores, como diz em Romanos capítulo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo, ter morrido Cristo, sendo nós ainda pecadores. Essa é a graça do Senhor. E hoje a gente teve a oportunidade, e até digo, o privilégio de ver a graça do Senhor em ação na vida, na família do Sr. João e Dona Maria. Eu sou novinho, pessoal, mas eu lembro daquele camarada ali. Ele ia lá no bar do Leme, certo, Sr. João? Ou no bar do Baiano, porque a gente morava no mesmo bairro. Sr. João, eu não quero te expor, meu irmão, mas é a graça do Senhor. Ele era um alcoólatra, alguém governado pelo álcool, controlado pelo álcool, até o dia que a graça do Senhor o tocou de forma que ele não pôde resistir. Amém. Ele se entregou ao Senhor. É a graça do Senhor. O que alguém poderia ter visto nele
na dona Lana, na sua família, foi a graça do Senhor. E se você notar, ele está comemorando aqui 25 anos, porém, ele tem 34 anos de casado. O tempo com a dona Lana. A gente estava essa semana aqui, eu estava aqui, e ele veio pescar uns lambarezinhos, né, seu João? E aí a gente tomou um café junto à tarde, e ele comentou isso comigo. Ele falou: pastor, eu estou há 34 anos com a Lana, mas eu conto 25, porque foi o dia que eu me converti. A graça do Senhor, antes e depois, ela transforma. Você olha para a sua vida e vê a graça do Senhor. Eu era assim, agora pela graça de Deus eu sou assim. O apóstolo Paulo dizia isso. Ele era perseguidor da igreja, alguém que procurava matar cristãos, colocá-los em cadeias. No momento da sua conversão, ele estava com cartas para pôr em prática esse plano, e o Senhor Jesus Cristo se revela a ele numa luz, ele fica cego, e ali ele não pôde fazer outra coisa a não ser se render aos pés de Cristo. De um homem com um temperamento violento, intempestuoso como era o apóstolo Paulo, você vê um homem que transborda de amor. Irmãos, não existe um temperamento tão tempestuoso, tão violento, que o Senhor não possa transformar. Que a graça do Senhor tem o poder de fazer isso. É a graça do Senhor personificada na pessoa de Jesus. Quando Jesus marcar um encontro com aquela pessoa que você tem orado, meu irmão, vai ser irresistível esse encontro. Ele vai se render aos pés de Cristo, assim como foi comigo, como foi com muitos de vocês. Em terceiro lugar, nós vemos aqui no versículo 12 um atributo do Senhor, a humildade. O que diz aqui? Versículo 12: e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Não havia lugar para Cristo nascer. Não havia lugar para o Rei da Glória nascer. Não havia lugar para o dono e Criador de todas as coisas nascer. Maria estava já no final da sua gestação, quando o governador expediu uma ordem, fazer um censo. Então José pega seu fusquinha na época, coloca Maria e viaja 140 quilômetros. Você imagina, mulheres que já experimentaram a gestação, nas últimas semanas da gestação, como é duro. E você ter que viajar 140 quilômetros no lombo de um animal. Quando chegaram à cidade de Belém, certamente a viagem foi muito demorada, muito dolorosa. Não havia lugar para você. Todas as hospedarias estavam cheias. Ibis, Novotel, tudo lotado. Não tem lugar para o grande e poderoso rei nascer. Provavelmente eles nasceram num lugar onde ficavam os animais dos viajantes. Uma estrebaria. E quando o Rei dos Reis veio ao mundo, quem eram os seus espectadores? Os animais. O imperador romano não sabia. Aqueles soldados romanos não sabiam. Os sacerdotes, fariseus, os intelectuais, os grandes pensadores não estavam ali. Não havia imprensa para registrar o momento, bater foto e colocar no Facebook. O Rei Jesus nasceu. A humildade do nosso Senhor. Ele nasceu num lugar onde era estacionado os animais. E foi colocado numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? O pessoal aqui da roça é mais familiar. É um coxo. E sabe o que é um coxo?
é onde se coloca o alimento para o animal comer. O Senhor dos Senhores não tinha um berço. E essa manjedoura provavelmente era feita ou de madeira ou de pedra. E nisso nós vemos a humildade do Senhor, nas entrelinhas. A estrebaria não era dele, embora ele tenha criado e sendo dono de todas as coisas, era emprestado. A manjedoura que lhe foi colocada era emprestada. O jumentinho que ele usou para entrar em Jerusalém era emprestado. O barco que ele usava para navegar no mar da Galileia era emprestado. O sepulcro que lhe foi colocado era emprestado. Essa manjedoura provavelmente era feita de pedra, e ele foi enrolado em faixas. Isso aponta o sepultamento de Cristo. Cristo foi colocado numa caverna, envolto em um pano de linho fino. A humildade do nosso Deus. Em Filipenses 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo não se agarrou às suas prerrogativas divinas. Embora ele tenha se esvaziado, ele jamais se esvaziou da sua divindade. Cristo se esvaziou da sua riqueza. Ele renunciou tudo aquilo que o homem considera como poder, para poder agradar o Pai, para poder glorificar o Pai e resgatar o vil pecador. Assumindo a natureza humana, se manifestando em semelhança de homem, Cristo se esvaziou, renunciando a sua riqueza por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Cristo se esvaziou, renunciando à sua glória celestial. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, era o Senhor que estava lá. Vamos lá, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus esvaziou a sua glória, renunciou a sua glória, para vir em forma de um homem, ser humano, semelhante a nós, para que tornasse possível o plano da redenção. A humildade do nosso Deus. Em quarto lugar, nós vemos a majestade e o louvor que lhe é devido. Versículos de 13 a 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem.
A majestade, ela aponta para a grandeza, a grandiosidade e imponência do Senhor Jesus Cristo. Este atributo é algo que pertence ao caráter divino, pois Deus é grande em todos os seus atos. Sua majestade fica evidente quando o próprio Deus ordena que todos os anjos o adorem. Hebreus 1:6. Está ali a majestade, o Rei dos Reis. Partiu a ordem, todos os anjos o adoram. E os anjos vieram e adoraram, e glorificaram, e louvaram o Senhor. Nosso Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Porque Ele é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há Deus como o nosso Deus. Em quinto e último lugar, nós vemos glória e adoração. Quando os pastores chegam àquele local, eles encontram um menino envolto em faixas, numa manjedoura, Maria e José. Eles então passam a falar para Maria e José o que havia acontecido. Que eles foram visitados por um anjo, uma grande luz os envolveu, e a presença do Senhor estava ali. E os anjos vieram e contaram que Jesus, o Salvador, Cristo, o Messias, o ungido, é Deus, havia nascido. Irmãos, o texto também é rico. Não é um Salvador, mas é o Salvador. Cristo é o único Salvador, e Ele não compartilha isso com ninguém. Não precisa de mais uma pessoa, não precisa de obras, não precisa daquilo que eu tenho que fazer algo. É Jesus e mais alguma coisa? Não, Ele é único. Ele é único e suficiente Salvador. Então, depois de todo aquele acontecimento, os pastores voltam louvando e glorificando o Senhor. Porque o nosso Deus é o único de receber toda a glória e todo o louvor. Irmãos, essa é a mensagem do Natal. Que em todas as suas obras do Senhor, Ele manifesta o seu caráter. Não é um estudo exaustivo do caráter do nosso Deus, mas são atributos nas entrelinhas que devem fazer-nos pensar, fazer-nos entender o verdadeiro sentido do Natal, que é o plano de redenção. E esse plano de redenção de Deus manifesta o caráter dele, manifesta quem Ele é. Que a fidelidade do Senhor possa trazer alento ao seu coração, possa trazer conforto ao seu coração. Não sei o momento que você está vivendo, irmão, mas eu posso dizer para você que os momentos mais difíceis da minha vida, um atributo que mais me tocava era a fidelidade do Senhor. E eu corria para as promessas dele, e as promessas dele aqueciam meu coração. As promessas dele faziam eu não olhar para baixo, mas olhar para cima e glorificar a Deus. Deus não falha, Deus não mente, Deus é fiel. Amém. Contemple a majestade do Senhor, contemple a glória do Senhor, ame estar na presença do Senhor Deus. E em tudo isso, renda graça, renda louvor, renda honra a Cristo Jesus. Amém? Amém? Baixa sua cabeça. Senhor Deus, te louvamos por quem Tu és, um Deus cheio de misericórdia, de graça, de glória, de majestade, de grandeza, de honra, de fidelidade. Ó Deus, ajuda-nos a contemplar quem o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus, a tirarmos os nossos olhos das coisas deste mundo e voltarmos os olhos para contemplar a grandiosidade das Suas obras e do Teu caráter. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou o Teu único Filho, bendito Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a possibilidade, ó Deus, de entrarmos na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor deu um nome a Ele mais exaltado do que qualquer outro nome, e que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder entregar a mensagem para os Teus filhos.
que ela possa fazer efeito no coração deles, assim como fez no meu. Que ela possa brotar e dar frutos, ó Deus, que glorifiquem e honrem o Teu nome. Fica conosco no restante desta noite, que possamos, ó Deus, nós como Teus filhos, evidenciarmos, ó Deus, essa paternidade, do nosso comportamento, da nossa maneira de falar, do nosso trabalho, possamos refletir a Jesus Cristo. Isso que peço em Teu nome, Deus. Amém. Amém.